A cidade pulsa. Quando a gente começa a conhecer, a gente vai vendo que existe vida humana, existem muitas pessoas trabalhando aqui, existem muitas relações de trabalho aqui, existem muitas histórias que se entrelaçam, existem muitos conflitos, existem muitos desejos, existe muita criação, e esse espaço é fundamental porque as pessoas sobrevivem, vivem. Existe uma vida humana que pulsa. Pulsa, pulsa, e a cidade pulsa. A cidade pulsa. Essa vida que nós estamos falando aqui, ela está na calçada, ela está na praça, ela está no ônibus, ela está no metrô, ela está no shopping, ela está em todos os lugares. E quando a psicanálise vai fazer escuta territorial, vai atrás dessa pulsação da cidade. Vai atrás desses laços que são inconscientes e que constituem a cidade. Isso é o que nós chamamos de escuta territorial. Sou Nelson Brissac, sou filósofo e curador de arte, organizei os projetos Arte Cidade. Estou a caminho para encontrar a Regina Silveira, uma das mais importantes artistas desse país. Nós vamos juntos para o Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, na várzea do Rio Tietê, uma das áreas mais atingidas por inundações, uma grande crise social e ambiental. Nós vamos retomar um projeto que estamos fazendo lá, com os moradores e o pessoal da PoliUSP. Construir calçadas permeáveis, desenhadas e instaladas pela comunidade. Oi, Nelson. Regina, como vai você? Bom revê-la. Nós estamos no território. Num território bonito, um trabalho difícil, mas está valendo a pena, né? Muito, muito. Quem diria que a gente, depois dessa pandemia, estaria retomando fazer calçadas no Jardim Pantanal, na beira do Rio Tietê, com a comunidade que trabalha aqui conosco, né? Nossa calçada, porque eu queria, de alguma maneira, que a calçada tivesse essa âncora no pertencimento, sabe? Por isso eu chamei Nossa Calçada, desde o começo. E com o tempo eu comecei a preparar desenhos motivada por tudo isso e pela principal mola, que era assim, trazer beleza. Motivados pelas suas áreas, seus lugares, sei lá, a flora, a fauna, as circunstâncias, motivos lúdicos. E fora, nós estamos falando ainda de todo o empreendimento de desenhar, de elaborar um projeto gráfico e tudo. Fora o desafio depois de como fazer, né? De como fazer. Ao longo de um córrego, numa área de inundação. Isso. Né? Então você tem desafios incríveis. Mas o desenho também é um desafio. Lógico. Porque tinha que ancorar no sentimento, assim. Aí eu tinha certeza, como autora, que eu podia largar a autoria para eles. Eu acho que um projeto e que a comunidade esteja envolvida desde o começo, desde a concepção das imagens, dos motivos que são próprios dessa região, são postos a desenhar, entender como desenhar, tudo isso ajuda a expressão e a dirigir melhor a percepção das pessoas para aquilo que a arte gosta, que é isso, trazer beleza, trazer um elemento que se adiciona à vida do cotidiano, né? E o legal foi encontrar essa parceria
e o professor Rafael Pilege, lá do Laboratório de Microestruturas da Poli. Né? Rafael, Bom dia. Você tá bom? Oba! Estamos comentando como é que nosso projeto da calçada está avançando. Então, isso aqui é muita tecnologia para algo de interesse social, que é algo que a gente acredita bastante no laboratório. Então, nós que agradecemos o convite, a parceria. E não é toda hora que a gente tem como desenvolver peças com assinatura de design, assim, né? Ô Nelson, quando você me convidou para fazer calçadas, eu estava motivada para fazer um trabalho que fosse feito pelos próprios moradores. Era isso que eu queria. Eu queria que houvesse uma noção de pertencimento. Tudo isso aqui é da área de desenho, antes da contribuição do Pilege e da Poli. Mas eu já sabia que eu queria chamar o projeto inteiro de Nossa Calçada, porque a calçada é deles. Eu não sabia até que ponto eu ia deixar a autoria, como eu terminei deixando, quase que totalmente para os moradores. Porque eu queria que fossem eles os autores, que eles se ocupassem do desenho. Então eu tinha que ensinar, tinha que inventar uma maneira mais simples de desenhar os motivos, de figuras que pudessem ter na praça. A nossa primeira visita foi aqui na Praça Central. E aqui eu já estou com os alfabetos para escrever, e aqui já tem um tipo de concepção de desenho graudão, assim, feito por módulos, né? E com que eu ia escrever nossa calçada toda ao redor desse perímetro. Porque o que tem aqui é que não tem calçada, né? Essa área não tem calçadas. Então eu tinha o intuito, assim, de trazer também beleza. Era a ideia principal. Eu precisava trazer beleza, um lugar para sentar, um lugar para trocar ideias. Foi o primeiro desenho, foi imaginar nossa calçada e uma grande extensão, é um sonho isso, né? De fazer grande assim. E aí eu já comecei a sonhar mais perto, assim, quando eu fiz esse outro desenho. Esse outro desenho eu já tinha algum outro lugar para fazer um ensaio, assim, simulação. Eu já tinha escrito nossa calçada dessa maneira, modular. Não havia outro desenho a não ser nossa calçada, era o que estava escrito. E o desenho estava reservado a essa praça, essa pracinha aqui. E aqui eu já sabia quais eram os pássaros, os motivos importantes na região. O jacu. Então, o jacu foi o primeiro motivo que me levou a conceber um desenho assim, feito com um zigue-zague, uma escadinha, né? Graúda. Então, o desenho tinha que ser peculiar, né? Aí a nuvem também foi outro motivo que eu achei que podia combinar com o jacu. Então, os desenhos iam passando por esse grau de transformação. Aqui já tem a combinação dos dois. E olha, a solução poética de você trazer nuvens para o chão, é legal essa ideia. Pisar em cima da nuvem. Não tem coisa mais desafiadora do que nuvem, né? De uma visualidade graúda, assim, da calçada, que eu imaginava generosa, né? Então, a pena me levou a pensar nas penas. Então, as penas sempre sai de um desenho fotográfico e depois uma interpretação que passa a ser isso aqui. A gente trabalha com esse conceito de formulações bastante fluidas, fáceis de manipular, porque assim, existe uma coisa na tecnologia que a gente, não vou dizer que a gente não atua nisso, que assim, o mundo tem uma obsessão por coisas tecnológicas e high-tech. Só que às vezes se pensa isso é só mecanização, soluções que vão gerar uma alteração muito grande no mercado de trabalho, social, e às vezes o high-tech não é isso. Eu posso ter essa peça, essa formulação ser totalmente high-tech e ela produzida por uma técnica convencional intensiva em ser humano. Isso a gente começou com vários conceitos, né? A gente começou coisa simples, aí fizemos uma primeira oficina conceitual aí, treinando o pessoal como moldar peças já padrão de mercado, até chegar num primeiro modelo que combina a questão da cor, né? E aí, depois desse modelo, nós avançamos para uma outra geometria que seja, inclusive, fácil de instalar, né? Que garanta o alinhamento, porque a questão, na hora que vai montar essa peça, se elas ficam desalinhadas, o desenho não forma, né?
Aí detalhes como essa lateral da borda aqui garante que quando você monta estão devidamente alinhadas, né? Questão da rugosidade para não ter risco de escorregar. Então a gente veio trazendo cada etapa para algo que permita o cidadão produzir, seja fácil, ele possa produzir e o material de forma que se utilize, que não gere lixo, né? Isso aqui depois seja descartável e reciclável. E aí o trabalho foi muito obsessivo na redução de custo da tecnologia, o que é onde a gente conseguiu chegar. Então hoje uma forma dessa aqui, para uma produção dessa, vai custar 20, 30 centavos. Olha que maravilha. Então, assim, então essa é outra viés que a gente pode explorar aqui. Né? Então, na verdade, a gente está fazendo várias coisas, né? Não sei se vocês deram conta. Toda a questão do artística, tecnológica, social, empreendedorismo. Essa E aí, como complexidade filósofo, é incrível. como é que você enxerga isso, meu não, amigo? eu estou percebendo e estou registrando e comentando. Ensino, Ensino, profissionalização. formação. Aliás, foi uma das melhores parcerias que eu já vi, né, criativas, a articulação entre vocês dois. Foi extremamente positiva, tanto do ponto de vista estético como técnico. E cobrindo um espectro que eu não imaginava no início que o projeto iria abarcar. Não é porque a gente está trabalhando numa área de periferia que a gente vai fazer uma coisa low-tech. Não. E isso, para mim, norteou a questão do desenvolvimento do projeto, a inter-relação com a Regina. Quer dizer, são princípios fundantes no trabalho. A gente acredita muito, assim, do ponto de vista conceitual, que nem tudo que você agrega alta tecnologia precisam resultar em produtos de alto valor. O valor não é só financeiro que você obtém de alguma coisa que você desenvolve, né? E aí, então, isso aqui eu diria que tem grandes desdobramentos, maiores até do que a gente pensa, assim. Isso que eu acho. A questão é, como você falou, fazer uma coisa para, a partir dali, você ter uma plataforma que você possa continuar fazendo. Eu acho que a questão de lidar com a cidade tem essa estratégia. Acho que agora o nosso desafio está em rodar, talvez, essa primeira calçada aí, demo como piloto, né? Isso. Fazer acontecer aqui junto com a comunidade e, a partir disso, ir trazendo engajamento, né? Nelson, muito obrigado pelo convite. Épocas de pandemia. Foi muito bom te ver. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falando no território, no espaço, o vazio é a essência do lugar. Olha só, o vazio é a essência do lugar. Ou seja, o acontecimento novo, ele não pode se dar num espaço preenchido. Ali está o que já é. O novo acontecimento, ele tem que se dar num espaço vazio, onde possa surgir o novo acontecimento, onde a palavra possa surgir, onde o desejo possa surgir, onde o sujeito possa surgir. Nós, psicanalistas, estamos sempre atrás do sujeito. A gente vai escutando a cidade ou vai escutando uma instituição. E nós vamos e escutamos, até começar a entender alguma coisa sem a menor pressa de entender. E depois nós vamos para o território. E no território que a gente vai entender com melhor precisão o que é essa urgência. E a partir daí é que nós vamos então construir um dispositivo nessas características. Bom, Regina, é aqui que nós estamos nos encontrando finalmente para pensar O lugar. o lugar do ponto de vista dos destinos da arte contemporânea. Esse confronto difícil com uma cidade cada vez mais resistente à ação da arte, à ação do artista. No Renascimento, a arte estruturou a percepção da cidade, a visão, a organização, a perspectiva. E esse poder, ela não tem mais. E a cidade não permite mais, né? Não acolhe mais. Engole. Eu queria dizer que você sabe, eu tenho uma longa história de arte pública, né? Acho que 80% efêmera, até as artes cidades que eu fiz com você também eram obras para se situarem num lugar e mudarem a percepção daquele lugar e depois desaparecerem e reaparecer em outro lugar às vezes, né? Mas
Todas as minhas experiências com arte permanente, arte pública, são muito difíceis, especialmente no Brasil, especialmente nas cidades grandes. Ela é demolida, ela é destruída, ela não é respeitada, não existe. Só permanece a arte que está nas áreas protegidas, os museus, por exemplo. Mas num contexto assim, como esse, duro, a arte tem uma função. A arte tem uma função importante aqui, de trazer ordenação, de trazer beleza. Mas eu penso aqui que eu tenho que me apoiar num conceito assim de arte útil, a arte possa funcionar, sabe? A arte como imã, assim, que pode ir gerando mudanças, como um lugar ordenado, como um lugar colorido, como um lugar bonito, como um lugar de uso público. Referencial numa situação de... Uma diferença disso tudo, uma diferença assim, radical. E isso também tem a ideia de que você aposta na capacidade da arte atuar numa área tão crítica, numa área de colapso urbano e social. Isso é legal a gente manter essa crença de que uma ação, um gesto pode mudar para sempre, muda para sempre. Essa aposta, ela é a razão de ser também do que a gente faz, né? Se você abrir mão do desafio... Essa é a função primeira da arte. Eu acho que é a função primeira da arte. De fazer entender o mundo, de mudar a percepção, sabe, a experiência do mundo. Isso. Por isso é diferencial desse projeto. O projeto vai ser da autoria da comunidade, eles vão fazer e vão conceber e vão produzir. Essa é a diferença grande dele. Mas eu acho que aqui eu penso muito mais no uso e na função, assim, arte posta a serviço da comunidade, arte útil, nesse sentido, viu? É para sentar em cima, para pisar em cima, para ver que aquela área é geométrica, é bonita, tem cor. É agradável. É agradável. É um lugar de convivência. Isso. Veja, eu acho que a gente tem que trabalhar em dois vetores para que a ação seja consistente e permaneça. A ideia de que você tem uma relação da arte com a infraestrutura da cidade, com a criação do espaço público, isso é uma coisa fundamental. E o envolvimento dos moradores é essencial para que seja mantido, para que seja conservado, para que as pessoas não só realmente usem, mas garantem a sobrevida, a vida daquele espaço. Isso foi um pensamento que primeira vez me ocorreu quando se demoliu aquela obra minha na praça, lá na Anália Franco, da Universidade de Cruzeiro do Sul. Eu pensei imediatamente, aqui eu errei numa coisa grave. Eu ofereci aquele cubo de mármore gigante para pichação, para arrancar pedaço, para queimar, quando virou propriedade da cidade outra vez, era da universidade, então foi demolido. Então, se eu tivesse tido a cumplicidade dessa comunidade, poderia ter até começado a fazer com eles a pichação, entendeu? Qualquer coisa invertendo o processo. Inverter. Então, não aconteceu. Aqui é o lugar onde eu penso que eu posso finalmente ter esse consolo e inverter essas posições, se isso der certo. Porque normalmente as pessoas iriam dizer: por que vocês escolheram uma situação tão crítica, uma área urbana tão caótica? Mas é justamente esse ponto de partida que dá sentido a uma aposta dessa. É onde você pode mudar as regras do jogo, né? E na verdade... Pode imantar isso aqui, desejavelmente pode imantar. Pode ser cuidado pela comunidade. A minha história como curador, essa coisa no mundo da arte, sempre foi tentar tirar o artista da zona de conforto e provocá-lo para pensar uma situação onde ele não está resguardado, onde a voz da arte está em meio
a outros ruídos. O o bom cachorro é que isso. late, Claro. o carro de som que passa, e o pichador, e todo mundo. Né? E a o arte está ali artista nesse jogo. tá É uma voz, é o uma das artista vozes. entra no risco, o que é Isso, legal. eu também acho. Não está fazendo a sua escultura de pedestal numa praça pública. Não é Isso. nada disso. É. Arte pública tem outro conceito. Isso. Não, eu acho que o que você falou, entra no risco, é talvez o mote essencial para quem quer enfrentar uma situação dessa, né? Para quem quer efetivamente lidar com a arte pública. Espaço público, complicado, como esse. Né? Reginaldo, que é o presidente da Associação dos Moradores, da Mojap, ele é um cara que, de uma certa maneira, paradigmático de tudo que a gente está fazendo. Salve, Reginaldo. Opa, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Olá. Tudo bem. Professor Nelson, a Associação Mojap, que nós temos que agradecer pelo esforço e desempenho que vocês têm nos trazido aqui para a nossa região. E todos nós temos um sonho, né? E quem tem filho, quem tem neto, sabe que todo mundo quer morar num lugar decente, lugar bonito, legal. E o encontro de hoje, eu acho que só animou todo mundo. Exato. Eu estou muito feliz com isso. Tá, mas nós ficamos felizes com a sua chegada aqui, com a sua vinda, e vocês estarem aqui com a gente para nos estar dando esse grande suporte. Imagina, somos parceiros, estamos juntos nessa história toda, né? Ótimo. O mundo mudou muito. Nós estamos num período de uma profunda transformação. Profunda transformação. No Brasil e no mundo. O trabalho social, eu não acho que ele deva continuar sendo feito como ele era feito antes. Eu acho que não comporta mais. É necessário que a gente encontre um outro pacto, que encontre outras parcerias. O Estado está completamente sobrecarregado e complicadíssimo. Quem trabalha nas políticas públicas vê o desmanche que o Estado está tendo. Algumas coisas é necessário o Estado e é preciso. Mas é muito importante que a empresa privada também entre com a sua parte nesses trabalhos. E é muito importante que o terceiro setor também entre com a sua parte nesse trabalho. Ou nós inventamos coisas novas para operar no território, ou nós não iremos dar conta.